Olá, bom dia. Estou aqui para apresentar o telejornal do Colégio da Polícia Militar. Hoje irei falar um pouco do conceito estético de política. O conceito estético de política e o conceito estético de arte, eles têm uma ligação muito grande, pois quando se fala de política, se fala de arte. Quando a política é representada na arte, ela pode passar inúmeras visões. Ah, as visões são sempre interpretativas, mas normalmente eles tentam passar uma visão de algo que tem de errado na maquinaria social, algo que tem que ser mudado, alguma injustiça social, pelo menos na maioria dos casos, né? Existem diversos modelos diferentes quando se fala de arte na política. Os mais comuns são esses onde você tem uma visão não muito interpretativa. A pessoa tenta passar algo sobre algum problema social e você não consegue interpretar de muitas formas diferentes. O mais incomum é quando ele passa uma visão muito mais aberta, muito mais ampla, e aí sim você tem uma interpretação do que o autor quis dizer. Você pode ter essa interpretação com certeza tendenciosa, né? Pois não tem como separar o que você pensa sobre o que o autor vai falar. Vou falar um pouco do conceito estético de arte. A arte em si, o significado de arte é quando você tenta passar para a pessoa ter uma percepção, a emoção e entender a sua ideia. É muito interpretativo. A arte não é algo que você consegue fazer prevendo o futuro, principalmente hoje. Não se tem muito aquela arte onde você consegue prever o que vai acontecer. As pessoas podem interpretar de muitas formas diferentes. É, a arte, ela é principalmente conceituada por dois filósofos, que é o Platão e Aristóteles. Platão ele tem uma ideia mais clássica de arte, que ele acreditava que a arte tinha que ser uma cópia da vida real, ou seja, apenas pessoas, prédios, sol, coisas do gênero. Já Aristóteles acreditava que a arte ela podia ser uma arte diferente, assim, uma arte que não necessariamente seja uma réplica do que é o atual, né, do que a gente vê, o que é o nosso mundo. O conceito estético de religião, tenta fazer uma ponte entre o belo e o divino. Na sociedade mais clássica, era tudo muito. As pessoas tentavam fazer a réplica da sociedade, da realidade, como falei anteriormente. E como eles faziam essa réplica da sociedade, quando você tinha aquelas esculturas maravilhosas, aqueles quadros, você tinha sempre um deus, uma forma divina de um parecido com o ser humano, né? E já hoje em dia, com a arte moderna, a gente tem algo muito mais imaginativo, algo muito... Você pode fazer de inúmeras formas diferentes, não precisa ser algo, um homem, assim, sendo uma divindade. Você pode fazer um objeto, alguma misticidade, alguma coisa do gênero. Sobre agradável e desagradável. Agradável é aquilo que causa prazer e é algo individual e com muito respeito e muita admiração. Desagradável é aquilo que traz um sentimento de repulsa. Por exemplo, o agradável, ele é individual porque um vinho que é bom para mim pode não ser bom para todo mundo. E só. O conceito de feio foi considerado indigno de ser objeto de análise teórica. Era excluído do domínio estético, por um lado devido à limitação deste domínio ao belo e por outro a definição herdeira da tradição metafísica, do feio como negativo do belo. No século XX, com o alargamento do conceito de arte, essa passou a ser reflexiva e a incluir em si o feio como forma de colocar em questão os seus próprios fundamentos. Se anteriormente era apenas tolerado na arte quando o tratamento estético anulava o seu caráter, o feio passou então a ser integrado precisamente devido ao seu caráter repulsivo. Neste contexto, pareceu-nos evidente que a dicotomia entre belo e feio, da qual decorre a ideia do feio como um mero negativo fantasmagórico do belo, se mostrava inadequada para analisar as obras de arte contemporâneas. Assim, procuramos, filosoficamente, fundamentar o conceito do feio. O belo, por si, é um conceito relacionado a determinadas características, visíveis em objetos ou seres. Historicamente, é o fruto maior
da estética clássica grega e romana. Ele foi desenvolvido pelos filósofos gregos e exemplarmente demonstrado em suas esculturas, arquiteturas e pinturas. Essas obras elas seguem sendo passadas há mais de 2000 anos os paradigmas dos objetos belos. Portanto, não é gosto que define o que é belo. Acompanhando a milenar tradição clássica, podemos definir o belo formalmente, isto é, a partir de certas características das formas dos objetos. Estando presentes nessas características, o objeto tem larga chance de ser belo. Posso não gostar dele, posso não considerá-lo frio e distante, ou posso considerá-lo frio e distante, estranho, extraterrestre, alheio às imperfeições e paixões da vida, mas ele adequa-se aos critérios de beleza de 20 séculos de arte e arquitetura. Pensadas na Grécia Clássica, essas 3 categorias atravessaram milênios de história, informando muita da arte gótica, renascentista, neoclássica, entre outras, até os dias de hoje. Com essas notícias, chegamos ao final do nosso telejornal. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido?